voltando aqui a parte 2 do estudo. Então Deus, ele se opõe ao quê? Aos soberbos, os orgulhosos. Mas Deus faz o contrário com os humildes. Em vez de ele fazer a mesma coisa que faz com o soberbo, ele faz o contrário. Ao soberbo ele se opõe, não dá. Mas ao humilde ele concede. Ele abençoa. Ele dá. Ele entrega. A ponto de dizer, tudo que é meu, é teu. Mas isso ele só vai dizer ao humilde. Amém? É isso que nós precisamos aprender. Não querer ser pobre materialmente, mas ser pobre em espírito, ser humilde, manso como Jesus. Independente do que você possua ou deixa, mas seja simples, seja humilde, porque no dia que você for soberbo, Deus se opõe contra você, vai se opor a você. Você está andando com Deus, como Satanás andou, viveu com Deus, de um carro elevado, e anos, passaram, imagina, anjo ao seu redor, à sua disposição, e ele mandava. Mas ele começou a querer demais. Ele começou a se inchar, porque mandava em alguns, e ele queria mandar em todos. Já viu que acontece isso em empresa? O cara entrou ali como empregado e depois ele vê que tem um encarregado. Ele deseja aquele lugar e começa a fazer ali aquela picuinha, porque eu sou melhor, eu sou mais inteligente, aquilo outro. E aí eu sei que depois o cara tira o outro e ele aquilo ali assume. Daqui a pouco ele quer outro, e daqui a pouco ele quer ser o dono da empresa. Isso foi da mesma maneira que aconteceu com o Satanás. Desejou um cargo maior, o de Deus. Foi orgulhoso. Foi orgulhoso. E, por sua consequência, veio o quê? A queda. Feia. Para comer pó. Para morar em escuridão. Sem luz. E outra, sem chave da sua própria casa. Pessoal? Hoje você é mais rica, é mais poderosa ou mais poderoso do que Satanás. E muito! Porque Deus reduziu ele a nada. Isso vai acontecer também para o que seguiu o caminho dele, do orgulho, ser orgulhoso, ser soberbo. Por isso há a divisão entre a ovelha e o quê? E os montes. Quem ficar à esquerda é como se dissesse, esses são discípulos de quem? De Satanás. E quem ficar à direita, que são do lado das ovelhas, esses são discípulos de Deus. São imitadores de Deus. E o lado de cá são imitadores do demônio. É isso que Deus quer dizer. Aliás, está dizendo. Veja só, continuando aqui a palavra. Portanto, submeta-se a quem? A Deus. Resista a quem? Ao diabo. Resista ao diabo. Eu tenho que me submeter a Deus, sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Veja que quando fala de orgulho e humildade, aqui deixa claro que o orgulho representa quem? O diabo. E a humildade? Deus, Jesus. Então, submeta ou obedeça
a Deus e exista o orgulho que é o diabo. E o que é que vai acontecer? Ele fugirá de vocês. Amém? Mas se você não rejeitar, e se você não obedecer a Deus, não sujeitar a Deus, não vai acontecer que Satanás fuja com o seu orgulho. O orgulho, em vez de fugir de você, vai fazer morada, vai entrar. E quando você se tornar essa pessoa orgulhosa, você se tornou um discípulo de Satanás. Você está entendendo? E quando você rejeitar esse orgulho, sujeitar a Deus, você vai ser o quê? Ao contrário de orgulhoso, você vai ser o quê? Humilde. E vai ser discípulo de Jesus, de Cristo. Vocês estão entendendo, não é? Vamos mais. Aproximem-se de quem? De Deus, ou chegai-vos a Deus, né? E Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Entristeça e lamente-se e chore. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10. Olha. Humilhai-vos diante de quem? E ele vai fazer o quê? Ele vai exaltar você. Mas sabe quando ele vai exaltar você? Quando você se humilhar. O que foi que o provérbio diz? Antes da honra vem o quê? A humildade. O que precede antes da honra é a humildade. Não adianta você querer ser honrado sem antes querer ser humilhado. Deus disse: humilhai-vos. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Você quer ser exaltado? Você quer ser conhecido? Você quer ser honrado? Você quer ser glorificado? Então se humilhe. Jesus queria e se humilhou. Se humilhou a ponto que Ele, sendo Deus, sendo Criador, olha só, sendo Criador, se tornou uma criatura. Se uma pessoa deixasse de ser gente e se tornasse um porco ou um cachorro, era algo, dizer assim, não, é algo muito humilhante, não é isso? Mas não se compara à humilhação de Cristo, porque por mais que isso acontecesse, o cachorro e o homem são as duas criaturas. Não mudou nada praticamente. Mas Deus, Jesus, mudou muito, porque Ele era o Criador e se tornou criatura. Aí foi humilhação. Isso é humilhação. E quando Deus fala de humilhar, Ele fala de você não elevar muito o cargo ou a posição que você exerce, mas sim elevar aquele que te governa, que é Ele, Deus. Jesus